Existe uma diferença que quase ninguém te ensina. Estar sozinho não é a mesma coisa que estar solitário. Mas, em uma época em que tudo precisa ser mostrado, respondido, curtido, comentado e validado, ficar sozinho começou a parecer quase uma falha social. Se você está sozinho em casa numa sexta-feira, parece que deveria estar fazendo algo. Se você não posta, não aparece, não responde rápido, não participa de todos os grupos, parece que está ficando para trás. Aos poucos, nós começamos a confundir silêncio com abandono. Começamos a confundir a ausência de barulho com a ausência de vida. E talvez seja por isso que tanta gente tenha medo da própria companhia. Não porque estar sozinho seja necessariamente ruim, mas porque, quando tudo fica quieto, aquilo que estava escondido começa a aparecer. A solidão que dói é aquela que faz você sentir que não pertence a lugar nenhum. É o aperto de querer ser lembrado e perceber que ninguém chamou. É estar cercado de pessoas e, mesmo assim, sentir que ninguém realmente te enxerga. Essa solidão existe, ela é real e não deve ser romantizada. Mas existe outro tipo de estar sozinho. Um estar sozinho que não nasce da rejeição, mas da escolha. Um silêncio que não te abandona, mas te devolve para si mesmo. É quando você fecha a porta do quarto não para fugir do mundo, mas para finalmente escutar o que acontece dentro de você. É quando você caminha sem precisar provar nada para ninguém. É quando você percebe que a sua mente estava cheia de vozes que nem eram suas. Vozes dizendo o que você deveria ser, o que deveria conquistar, como deveria se comportar, o que deveria desejar. E no meio de tanto ruído, você já nem sabia mais se estava vivendo a sua vida ou apenas tentando não decepcionar o olhar dos outros. A solitude começa quando você para de usar o mundo como distração de si mesmo. E isso, no início, pode ser desconfortável, porque ficar sozinho revela coisas, revela ansiedades que você abafava com notificações, revela carências que você escondia em conversas vazias, revela pensamentos que só aparecem quando ninguém está exigindo uma versão socialmente aceitável de você. É por isso que tanta gente pega o celular no primeiro minuto de silêncio. Não é apenas hábito. Às vezes, é fuga. Fuga de uma pergunta. Fuga de uma memória. Fuga de uma sensação que ainda não foi digerida. Mas existe uma força que só nasce quando você para de fugir. Porque, quando você suporta alguns minutos de silêncio, começa a perceber o que está realmente sentindo. E quando permanece tempo suficiente, algo dentro de você começa a se organizar. A solidão escolhida funciona como uma casa interna. Um lugar onde você não precisa interpretar personagem. Não precisa ser interessante. Não precisa responder rápido. Não precisa se explicar. Você apenas existe. E para muita gente, simplesmente existir sem performance já é uma forma de cura. Porque nós nos acostumamos a viver como se estivéssemos sempre sendo observados, como se cada gosto precisasse ser defendido, como se cada escolha precisasse ser compreendida. Mas há partes de você que só nascem quando ninguém está olhando. Há ideias que só aparecem quando você não está tentando impressionar. É nesse espaço que você começa a descobrir quem é quando não está tentando pertencer. E isso muda tudo. Porque uma pessoa que não sabe ficar sozinha tende a aceitar qualquer companhia para não encarar o vazio. Aceita conversas que diminuem. Aceita relações que drenam. Não por amor, mas por medo do silêncio. Quando você aprende a ficar sozinho, não significa que deixa de precisar das pessoas. Significa que para de usar as pessoas como anestesia. Você passa a escolher presença, não distração. Escolhe vínculo, não dependência. E, paradoxalmente, é isso que melhora os relacionamentos. Porque quem sabe ficar só chega no outro com menos cobrança. Com menos carência disfarçada de amor.
com menos medo de perder. A solitude ensina uma forma mais madura de amar. Estar com alguém sem transformar essa pessoa na única fonte da sua paz. Mas há outro ponto importante. Ficar sozinho também protege sua capacidade de pensar. Em um mundo onde todos opinam, reagem e se posicionam o tempo inteiro, é muito fácil pegar pensamentos prontos e chamar isso de personalidade. Você repete frases que ouviu, defende desejos que foram vendidos para você, e só percebe isso quando se afasta um pouco da multidão. Não para desprezar as pessoas, mas para ouvir a própria consciência sem interferência. Toda pessoa precisa de um espaço mental privado, um lugar interno onde possa perguntar: eu realmente quero isso? Eu realmente acredito nisso? Essa vida que estou tentando construir faz sentido para mim? Essas perguntas não costumam surgir no barulho. Elas surgem quando você desacelera, quando para de preencher cada intervalo, quando deixa de tratar o silêncio como inimigo. No começo, ficar sozinho pode parecer estranho. Você talvez sinta vontade de procurar alguém, abrir uma rede social, colocar qualquer vídeo para tocar, qualquer coisa que impeça a mente de falar. Mas, se você permanecer, vai perceber algo curioso. A mente que parecia caótica começa a revelar uma ordem. Aquilo que parecia vazio começa a mostrar conteúdo. Aprender a ficar sozinho não significa se isolar do mundo. Não significa rejeitar amigos, família, amor ou convivência. Significa não ter medo de voltar para si. Significa entender que existe uma diferença entre estar sozinho, porque ninguém ficou, e estar sozinho, porque você precisa se encontrar. Uma coisa machuca, a outra amadurece. Então talvez a pergunta não seja: por que estou sozinho? Talvez a pergunta seja: o que eu faço comigo quando estou sozinho? Eu me abandono? Eu me distraio? Ou eu aprendo a me ouvir? Porque no fim, a solitude não é ausência de pessoas. É presença de si. É a capacidade de habitar a própria vida sem precisar de plateia o tempo inteiro. É poder caminhar em silêncio e ainda sentir que existe companhia. É olhar para dentro sem fugir imediatamente. E quando você encontra esse lugar, estar sozinho deixa de ser uma sentença. Passa a ser uma escolha, uma pausa, um retorno. Que a sua paz não precisa depender sempre de alguém disponível. E que, às vezes, a companhia que você mais procurava fora era justamente aquela que precisava aprender a oferecer a si mesmo.